O programa a seguir é livre para todos os públicos. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, cita uma frase de Buda, onde ele diz: somos o que pensamos. Com os nossos pensamentos, criamos o mundo em que vivemos. Daí a importância de vigiarmos os nossos pensamentos e seguindo a orientação de Jesus, vigiai e orai. Se nós queremos um mundo melhor para nós e para todos aqueles que convivem conosco, temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos e as nossas palavras. Olá, amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita, uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo divulgar a doutrina espírita no seu tríplice aspecto: filosófico, científico e religioso. Hoje nós trouxemos para vocês um cartaz que fala sobre um encontro que vai se realizar no dia 8 de julho deste ano, na Associação Espírita Fraternal, onde o evento principal será a palestra de Levindo Dias. Levindo Dias já esteve aqui conosco, né? E vai ser no dia 8 de julho, e Levindo Dias vai falar das 14h30 às 15 horas, depois nós teremos Guaraci Silva e a contação de histórias das 16 às 16h30. E outros eventos, né? Oficina de evangelização, a confraternização, tudo isso vai ser realizado lá na Associação Espírita Fraternal, na Rua Trajano de Almeida, 124. Então fica aqui o nosso convite para que aqueles que puderem comparecer no dia 8 de julho para ouvir Levindo Dias falando sobre evangelização de bebês. Um assunto muito interessante e muito importante também. Bem, a nossa conversa hoje vai ser com o nosso companheiro de trabalho, nosso amigo, lá da Associação Espírita Fraternal, professor Luiz Carlos Abreu de Souza. É um prazer muito grande ter você conosco. O prazer é sempre nosso de estarmos divulgando a doutrina, mas principalmente de podermos falar mais diretamente, de entrar em tantos lares de concidadãos friburguenses. É muito importante o programa e a gente fica muito honrado em participar dele. Que bom, que bom. Luiz Carlos, o tema que você trouxe para nós hoje é bastante interessante e eu tenho certeza que os nossos espectadores vão gostar muito de ouvir você falar sobre isso. Maria, Mãe de Jesus. Por que você escolheu esse tema? Bom, primeiramente é importante que nós ressaltemos que muitas pessoas pensam que o espírita não dá valor a Maria, como outros companheiros de outras religiões dão um destaque assim especial. É porque na doutrina espírita nós não damos destaque especial a nenhum espírito luminar, que a gente chama, quer dizer, espíritos iluminados que aqui vieram para nos auxiliar na nossa caminhada de retorno à casa paterna, porque nós não temos condições ainda de medir a importância de cada um deles. Então, os santos, chamados santos da Igreja Católica, por exemplo, todos eles são considerados por nós espíritas como espíritos de muita luz, que aqui vieram para nos auxiliar, que vieram nos dar exemplo
de caridade, de amor fraterno, de trabalho em prol do semelhante. Francisco de Assis, Vicente de Paula, vamos mais recente, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, que está aí. Então, são espíritos que tiveram e têm missões especiais. Como, por exemplo, você sabe, a nossa casa, a Associação Espírita Fraternal, o nosso mentor é Eurípides Barçanufo. Grande professor, grande divulgador da doutrina, um homem que se entregou de corpo e alma à divulgação do Evangelho de Jesus e à doutrina dos Espíritos. Só fazendo um parêntese, antes de entrar diretamente no nosso assunto, porque ele era um dos que honravam, admiravam e pediam ajuda a Maria, a mãe de Jesus. Ele, no seu colégio, que ele fundou o primeiro colégio de educação voltado para o kardecismo do mundo. No início, quando eu pesquisei, esse é um motivo de uma palestra, que eu pesquisei sobre Maria, Mãe de Jesus, eu também fui pesquisar e fiz uma palestra sobre Eurípides Barçanufo. Procurei, inclusive, em diversas etapas da vida dele e de outras encarnações. Vamos encontrá-lo no tempo de Jesus. Ele teve contato com Jesus menino. Jesus tinha 16 anos quando Eurípides, que era de um grupo essênio, que lembra que se diz que Jesus viveu entre os essênios e ele aprendeu, ele relembrou, né, porque ele sabia, muitas dos seus ensinamentos vindo dos essênios. Numa visita a um grupo essênio, lá estava Eurípides Barçanufo como diretor de um grupo de trabalho lá no tempo de Jesus. Aliás, isso é muito lindo, esse livro é maravilhoso, esse encontro de Jesus, de Barçanufo com Jesus. Bom, quem foi Barçanufo? Uma figura exponente no espiritismo no Brasil. Com seu trabalho de educador, com seu trabalho de receitista, porque ele, sozinho, e mais a sua irmã, ele recebia as receitas e a irmã manipulava. E ele não cobrava nada por isso. E ele mandava medicamento não só para o estado de Minas, para a região próxima, mas de todo o Brasil. E uma coisa interessante de se contar, foi o nome colégio Allan Kardec, dado por ele ao colégio, foi, segundo instruções dos Espíritos, induzido a fazê-lo através de Maria. Maria, mãe de Jesus, a quem ele tinha um afeto muito grande e a quem ele seguia muito, era, por assim dizer, uma mentora direta no trabalho dele. Então, daí, Maria, mãe de Jesus. Mas por que essa expressão? Porque nós não podemos aceitar, me desculpem quem aceita, que Deus tenha mãe. Deus não tem mãe, Deus não tem pai. Eu não posso dizer que Maria é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus. Quem é Jesus? Um espírito da primeira grandeza, que foi designado por Deus, nosso Pai, para ser o governador do nosso planeta. Já se julga que nem seja só do planeta, mas de todo o nosso sistema solar. Porque esses planetas estão diretamente ligados a uma força maior que é o Sol. E esta energia, evidentemente, tem o controle de Jesus, e Jesus, com certeza, não deve ser só o governador do nosso plano, mas sim de todo esse conjunto de casas ou moradas do Pai, que são os planetas do nosso sistema solar. Então, nós não podemos dizer que Maria é mãe de Deus, que Deus não tem mãe. Nós sabemos que Deus não tem mãe nem pai. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é a causa primária de todas as coisas. Isto nos traz a uma reflexão muito interessante. Evidentemente, todos os cristãos aceitam que Jesus teve uma missão especialíssima
importantíssima para o nosso plano. Jesus veio nos ensinar o caminho de volta ao Pai. Por quê? Nós estávamos perdidos. Moisés veio, recebeu as tábuas da lei, uma lei dura, né? Que é a lei do olho por olho, dente por dente, porque era necessário naquela época, mas não no que pai queria. O pai não quer o seu filho no inferno, porque o inferno não existe. O pai não quer o sofrimento. O sofrimento, quem arruma, somos nós. Eu estou olhando que agora mesmo meu dedo está aqui, doendo, porque eu fui mexer numa madeira lá na obra, na nossa casa, e entrou uma farpa, pequenininha aqui no dedo. A madeira veio aqui no meu dedo e eu que fui na madeira. Eu procurei o sofrimento. Eu não posso reclamar que Deus colocou a farpa. Sim. Eu posso reclamar que eu meti meu dedo lá. Está doendo porque eu meti o dedo. Porque pai de amor infinito não quer que seu filho sofra. Nós não fomos criados para o sofrimento. Nós fomos criados para a felicidade eterna. Mas não é de graça. E daí nós vamos ver que quem teve a missão importante de receber em seu ventre o nosso Salvador, o governador do nosso plano, aquele que veio trazer a mensagem de dizer, no endereço é esse, amor e fraternidade. Amar é o próximo, a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo. É fácil de falar, né? É. Facílimo, difícil de cumprir. Porque a gente se esquece. Se eu não quero para mim, eu não vou fazer para os outros. Se todo mundo pensasse assim, o mundo seria uma maravilha. Não é? A vida seria outra. Os objetivos seriam alcançados mais facilmente, né? E todos juntos. Todos juntos. Por quê? Verdade. Porque o mestre veio, e ele não veio através de qualquer um. Evidentemente, houve um planejamento muito grande. Sim. Não só, lá os profetas já vinham anunciando. O Pai Celestial sempre colocava no caminho da humanidade alguém gritando, olha, tem um ser superior lá em cima, que governa todas as coisas. Você veja que em toda e qualquer civilização, no ser humano existe a noção de que existe algo acima. Que existe um Criador. Que existe um pai, que existe alguém que governa toda a nossa vida, tudo isso que está aí. E agora como é que nós podemos, ou alguém inteligente, pode dizer que Deus não existe? De onde saiu isso? Do fluido cósmico universal. Tudo bem, o Espiritismo sabe do fluido cósmico universal, de onde estão criadas todas as coisas. Muito bem, e quem criou o fluido cósmico universal? Saiu de onde? São reflexões importantes. São. Né? E aí, por que Maria tem e deve ser reverenciada? Não só porque ela foi a mãe de Jesus, não só porque ela esteve aos pés da cruz, vendo seu filho injustamente, sofrendo por tudo aquilo, depois de só ter espalhado amor, compreensão, de ensinado o caminho da caridade, do amor ao próximo, e ele sofrendo ali, ela resignadamente deu um exemplo para todos nós. Antes de sentir o sofrimento, vamos nos lembrar que o sofrimento é benefício para nós e para os outros. Não é só para nós, não, para os outros também. Porque quando nós sofremos, nós melhoramos um pouquinho. Ao melhorar, nós olhamos para o nosso irmão de maneira diferente. Nós começamos, sem às vezes perceber, a amar o nosso próximo. Amar de que maneira? Começando a compreender. Olha como eu estou sofrendo porque eu errei, o meu irmão sofre porque erra, então eu tenho que aprender a resignadamente aceitar os defeitos e os erros dele, porque ele também está no mesmo caminho que eu. Por isso, Maria, mãe de Jesus, é o tema do livro ditado por muitos espíritos para Francisco Cândido Xavier e Ivone A. Pereira, tá? Tá publicado por diversas editoras, inclusive a editora Saraiva,
Muitas editoras publicam um livro, o nome é Maria, Mãe de Jesus. Aqueles que quiserem se aprofundar na história da vida e da obra de Maria, a Mãe de Jesus, é um livro que vai encontrar na Banca Espírita, da Ana Alberto Braun. Alberto Braun, em frente ao número 48. Isso aí. Luiz, e quem foi Maria? Ah, quem foi Maria? É de arrepiar. Lendo o livro, a gente vai ver que Maria nasceu num lar simples. Seu pai era Joaquim, sua mãe era Ana. Não se tem uma data muito precisa do nascimento dela, entre 18 ou 20 antes de Cristo. Então, Jesus nasceu, Maria tinha entre 18 ou 20 anos, não é muito certo. Ela nasceu em Jerusalém ou Zéforis, na Galileia. 2 regiões da Galileia. Esse nome Maria, ou Miriam, que tem o mesmo sentido, é um nome de origem hebraica e significa a Senhora da Luz. Miriam tem até alguma coisa ligada com estrela, com astro. Miriam, porque é luz, né? Ela teve uma infância em Nazaré. Apesar de ter nascido naquela região, seus pais vieram para Nazaré. E consta que ela se casou com José mais ou menos aos 14 anos. Logo, Jesus nasceu, ela estava com 18 a 20 anos. Foram 4 ou 6 anos depois de casada é que ela recebeu o anúncio. Porque na história bíblica, o anjo vem e anuncia a ela que ela ia ser mãe. Tá? E aí ela se casa. Não, ela já era casada. O anúncio foi feito. Este anúncio, evidentemente, foi uma visão que ela teve. Os espíritos encarregados, um espírito encarregado disso, Gabriel, foi quem veio anunciar a Maria que ela seria mãe. Mas ela já estava casada com José, quando Jesus nasceu. Então, dessa união, né, nasceu Jesus. Porque Jesus teria que nascer como todos nós, ser humano. Sim. Ele precisava de um corpo humano. Ele precisava passar por todo o processo, não só para que desse exemplo para todos nós de como é a vida e como teria que ser, mas também porque não se pode conceber de outra maneira. Sim. Ao ser humano. Hoje já está tentando fazer o ser num tubo de ensaio, mas naquele tempo não. Não tinha, né? Então, Maria recebeu o anúncio, sim, e ela disse as seguintes palavras ao ser anunciada. Eu vou pegar minha cola. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atendeu na humildade de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pergunta: essas foram as palavras de Maria? Nós não temos certeza. Mas essas foram as palavras que o evangelista colocou. E nós sabemos que nenhum dos evangelistas foi discípulo de Cristo. Inclusive os relatos não foram escritos ao mesmo tempo. Não. Esses relatos foram escritos depois. Bem depois. Então, palavras que existem nas Escrituras Sagradas estão ditadas, por assim dizer, pelos mentores espirituais daqueles evangelistas que escreveram. Sim. E também a Paula de Tarso, que tem as suas cartas, etc. Então, nós temos que entender que Deus sempre trabalhou para que a gente recebesse as notícias. E essas notícias vinham sempre através de mediunidade. Por quê? Nancy, todos nós somos médiuns. O que quer ser médium? Não é a ligação? Sim, o intermediário intermediário. Um intercomunicador um médium. Todos nós somos. Quando você põe seu joelho no chão e eleva o pensamento a Deus em agradecimento, em pedido,
você está mediando. Está fazendo uma mediação entre o plano físico e o espiritual. Sim. Com o Pai, com os seus amigos espirituais. Nós podemos pedir a Bezerra de Menezes? Claro que podemos pedir. Um espírito que já esteve. Nós podemos pedir a ajuda de Eurípides Bassanufo? Claro que podemos pedir. Podemos pedir a ajuda de Maria? Podemos, não devemos pedir. Ela trabalha para isso. Ela tem um departamento de ajuda a todos nós. Então, toda vez que nós pedimos, nós estamos mediando, estamos fazendo um serviço de mediunidade. Então, todo ser é médium. Só que alguns têm a felicidade ou a missão de ser médium ostensivo, Isso. de receber diretamente no seu corpo, através do seu pensamento, e usar sua mão para escrever, sua boca para falar, aquilo que está vindo da espiritualidade para cá. Mesmo aqueles que estão usando isto para prejudicar outras pessoas, porque os irmãozinhos que estão do outro lado não são diferentes de nós aqui. São iguaizinhos, com vícios, defeitos e etc. E qual é a importância de Maria para o cristianismo? Bom, todas as religiões cristãs reverenciam Maria. Só que, lamentavelmente, nas Escrituras Sagradas, a gente tem muito pouca coisa sobre a vida de Maria. Né? É. A gente tem lá, Maria recebendo, só sabe isso, o anúncio de que ia ser mãe Sim. de Jesus. Depois foi escrito a biografia de Jesus, a pedido de Paulo de Tarso, ou São Paulo, para aqueles que queiram. Né? Foi escrito a biografia de Jesus, e aí tem um relato da vida, um pouco da vida de Maria. Tem um nascimento, tem a fuga para o Egito, depois nós vamos ter uma lacuna, que a gente percebe no Evangelho, né? É. Do nascimento de Jesus até a apresentação dele no templo, passam-se quase 12 anos. Ninguém sabe de Jesus. Aos 12 anos, Jesus vai ao templo. Isso. E aí ele discute com os doutores da lei. Isso, é. Né? E o pai, José, chama a atenção dele porque ele não foi com a família, foi embora. Foi embora e ele ficou. para trás. E ele diz: sabeis que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai. É. E aí tem outra lacuna. Já percebeu? Até onde? As bodas de Canaã. É. Aí é que Jesus aparece de novo, e Maria também. Essa lacuna que existe aí, não tem. Antes um pouquinho do nascimento de Jesus, tem só uma outra coisinha. É um encontro de Maria com Isabel, Com sua Isabel, prima. é. Maria esperando Jesus e Isabel esperando João Batista, que veio a batizar Jesus depois. Isso, Eles eram primos. É. E nisso aí tem um diálogo tão interessante que Emmanuel nos conta, através da psicografia, né? No livro Maria, Mãe de Jesus, está lá, bem dito. É um diálogo entre Isabel e Maria. Isabel dizendo que ela se impressionava como é que o filho, garoto, pequeno, antes elas se encontraram antes de Jesus nascer, Isso, mas depois tem uma visita das duas, depois dos garotos, Sei. Jesus menino ainda, antes dos 12 anos. E a Isabel disse assim: Maria, eu fico preocupada com a concentração de João e com as coisas que ele fala a respeito do nosso Pai Celestial. E tem hora que eu não acredito que aquilo é uma criança. O pensamento dele, as ideias dele, como ele trata as pessoas, o que ele fala, ele está quieto num canto, eu pergunto o que ele está fazendo, eu estou em comunicação com meu Pai, que está no céu. E Maria fala a mesma coisa de Jesus, dizendo que o menino tem sempre uma palavra para as lavadeiras na beira do rio, quando ele vai, para os transeuntes, para os pedintes que passam pelas ruas, que ele tem uma maneira especial de tratar as pessoas completamente diferente das outras crianças. Ou seja, o mestre, menino, já trazia e demonstrava a sementinha do amor que ele vinha ensinar.
do amor ao próximo, da caridade, de ser aquilo que o Pai quer, que nós sejamos os mais perfeitos possíveis. Luiz, esse assunto é interessante, né? Nós temos umas perguntinhas bastante interessantes para fazer para você, mas nós vamos pedir licença para fazer um intervalo. Tá bom. E já voltamos já já. Vamos voltar. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu em vidas anteriores. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida, e sendo ele o artífice de seu destino, cria sua felicidade ou sua desdita. Estamos de volta com essa nossa conversa tão interessante hoje com o professor Luiz Carlos sobre Maria, mãe de Jesus. Então, nós estávamos falando da importância de Maria com relação ao cristianismo. E você citou Emmanuel, né? Que Emmanuel teceu alguns comentários sobre Maria. O que você pode dizer sobre isso? O que Emmanuel falou sobre ela? Ele cita passagens da vida de Maria depois do Calvário. Ah, entendi. Porque aí parou, né? Nas Escrituras, terminou, Jesus desencarnou e acabou. Não se tem. Aí vão passar para a vida dos apóstolos e etc., do trabalho dos apóstolos, o trabalho de São Paulo, o Paulo de Tarso, né? Que foi um dos primeiros divulgadores. Mas sobre Maria ninguém fala mais nada. Não se tem. Mas na literatura espírita, não. Ela tem um trabalho importantíssimo. Depois de Jesus, ela vai com João, que era um dos seguidores de Jesus, para Éfeso. Sim. E lá eles fundaram uma casa de acolhimento, onde Maria, zelosa como sempre, dava aos transeuntes, aos feridos, enfim, aqueles que batiam a sua porta, o pouco que tinha, porque ela era uma pessoa muito humilde, ela dividia, ela alimentava, ela fazia curativos, ela tinha uma palavra de conforto para todos, enquanto João divulgava a mensagem do Mestre. Tanto esse trabalho era importante que a casa deles em Éfeso passou a se chamar a Casa da Santíssima. As pessoas conheciam como a Casa da Santíssima. E lá eles iam não só para receber o carinho, o apoio, alguns receber mesmo o alimento, tratamento de suas ajuda feridas, material, ajuda material, mas também a ouvir João falando as palavras do Mestre. E nisso, João pediu a Paulo de Tarso, que já escrevia suas cartas, e Paulo de Tarso tinha uma missão muito importante, que poucas pessoas se lembram. Ele não só escrevia, ele escrevia as cartas, porque ele antes tinha ido naquelas regiões e fundado grupos. Sim, que eram chamados de igrejas, né? De igreja. Fundava grupos que estudavam as palavras do Mestre Jesus. Sim. Onde geralmente tinha um daqueles apóstolos, ou um dos seguidores de Jesus, que espalhavam a boa nova. E Paulo ia lá como um grande orador que era, um homem preparado, um doutor que era, um preparado, né? Ele tinha facilidade da palavra, ele foi inspirado, evidentemente, desde do momento em que ele caiu e teve a visão de Jesus
perguntando por que ele estava perseguindo, né? Ele fundava esses grupos. E João, sabendo disso, pedia que Paulo fosse lá, na casa da Santíssima, em Éfeso, para fundar, para ajudar ele a fundar e dar orientações, porque eram pessoas simples, tanto Maria quanto João. E ele foi, uma primeira visita. E como é que foi esse encontro? Esse encontro foi maravilhoso, porque Maria falava com Paulo o que ela viu das pregações de Jesus, o que ela ouvia do próprio Jesus, Sim. dos fatos ocorridos durante a vida de Jesus, principalmente depois dos 30 anos, quando ele começou a sua missão de divulgar. E Paulo ficou impressionado e queria escrever muito daquilo. Mas ele não tinha tempo, porque ele era solicitado para todos os lados. O que aconteceu? Ele prometeu voltar uma outra vez. E ele voltou uma outra vez. Foi dois encontros com Maria. Anos depois, isso não foi coisa rápida. E Maria já estava bem velhinha na última vez em que Paulo esteve com ela. Ele volta, o Paulo é preso, você sabe, né? Ele foi processado e preso, e ele pede a Lucas, que era médico dele, inclusive, na prisão, e simpatizante, Lucas simpatizante das mensagens de Jesus, ele pede que Lucas vá a Maria, colha os dados, escreva a biografia de Jesus. Por isso que no evangelho dele é que tem toda a história da vida de Jesus até o Calvário, né? Então, Maria tinha esse trabalho importantíssimo. E o trabalho dela foi mais importante ainda, porque junto com João, as pessoas que procuravam, ela falava de viva voz do que ouviu do próprio filho. Sim. E ela conviveu, né? Ela conviveu com eles. Então, as palavras dela eram sábias e eram verdadeiras. Porque ela não ouviu falar. E outra ela coisa... presenciou, ela viveu, conviveu, né? E ela dava exemplo prático. Sim. Porque a sua casa era uma casa de amparo, Sim. Era uma casa de ajuda. Aí foi fundada, então, uma igreja, e vinda do Paulo, até eles. Eles fundaram, e realmente eles fundaram um grupo, e esse grupo, evidentemente, se desenvolveu. Sim. Né? Sempre lembrando que por trás estava a espiritualidade amiga. Sim. Sempre. Por quê? O que aconteceu com os apóstolos, aquela chaminha de luz, que eles falaram várias línguas, qualquer um conhece hoje. Existem médiuns que não sabem ler e escrever e escrevem, e até em outros idiomas. O médium está escrevendo? Tá. Mas tem alguém? Orientando, dirigindo. Dirigindo. É o mundo espiritual, é um espírito encarregado para aquele trabalho. Evidentemente foi o que aconteceu com os apóstolos. E com Maria também. Porque apesar de ser um espírito de luz preparado, evidentemente, sempre com apoio, com ajuda do mundo espiritual, através da mediunidade. E como é que Maria desencarnou? Pois é, Maria desencarnou, não se tem notícia de idade, não se tem notícia de... não existe um relato se ela ficou doente, etc. Simplesmente o relato que se tem é que ela já estava bastante velhinha e cansada quando recebeu a segunda visita de Paulo e depois com Lucas, que logo a seguir veio Lucas, né? Ela desencarnou. E importante, ao desencarnar, ela pediu àqueles espíritos amigos que vieram, porque quando nós desencarnamos, é bom que a gente esclareça aos irmãos que estão nos ouvindo do outro lado, que não têm conhecimento, a gente não desencarna sozinho, a gente não nasce sozinho, a gente não vive sozinho, a gente não desencarna sozinho. Nós temos um grupo de amigos espirituais, anjos guardiães, amigos, mentores espirituais, que estão conosco não nessa encarnação, mas em muitas outras. Já vêm de muitas encarnações. Eles estão ao nosso lado sempre. A gente que não escuta, eles falam e a gente não escuta, né? Mas eles falam. E às vezes até escuta, né, Luiz? Mas foi de que não ouviu. A preguiça não deixa, o egoísmo, a vaidade. Aí. Porque nós recebemos sempre tanta intuição, né? Não são nossas. Pois é, mas nós recebemos da espiritualidade, às vezes, tantas intuições, tantos comunicados, e a gente diz, isso é
é bobagem, sou eu que estou pensando. E às vezes não, às vezes eles estão... Na maioria das vezes, não. É interessante aquela pessoa que diz assim, eu tive uma brilhante ideia. Olha, eu estava numa sinuca, eu não sabia qual a saída para a minha vida. De repente eu tive uma ideia. Encontrei uma saída, eu sou inteligente, muito inteligente. Muito inteligente. Aquele que está do outro lado que soprou no ouvido. Com certeza. E você não sabe e não dá valor, né? Mas aí a Maria, ao desencarnar, ela que pediu que ela gostaria de primeiro visitar a Galileia. E ela visitou, antes de deixar o nosso plano terrestre. Ela visitou aqueles que vieram recebê-la, amando do seu filho Jesus. Ela visitou a Galileia. Depois ela quis ir num presídio onde cristãos, novos cristãos, estavam para ser devorados por leões. Sim. E uma moça que estava uma menina que estava muito desesperada porque ia morrer, Maria, em aparição a ela, diz que ela deveria cantar. Porque cantando para deixar esta vida, nós vamos cantando entrar na vida espiritual. E depois, antes ainda de ela chegar num plano maior, ela visitou Judas, que se encontrava numa região umbralina, como a gente chama aqui, num purgatório, como é dito, uma região umbralina muito difícil. Ela foi lá consolar Judas, dar força para que ele pudesse superar aquela fase e se lembrar de que Deus é Pai e que tinha um perdão para ele também, que errar é natural a todos nós. E hoje, quais são as referências que nós temos de Maria no plano espiritual? Maria tem um grupo muito grande de apoio aos suicidas. Que interessante. Eu, por exemplo, tive a infelicidade de agora, nos últimos 4 anos, perder 3 amigos que se suicidaram. Inclusive um dos amigos do meu grupo de caminhadas, né? E já sabia disso antes. E eu sempre peço a Maria que seus mensageiros amparem esses 3 companheiros que, num momento de fraqueza, atentaram contra a própria vida. E o suicida, já existe até livro a respeito, né? O suicida, ele sofre muito. Porque ele teve um presente de Deus, que é o presente maior, que é a oportunidade que a gente tem de voltar para resgatar os nossos erros, de nos redimir, de fazer um novo caminho para a gente voltar na trilha certa do bem, do amor, da fraternidade, e você tira a oportunidade que Deus te deu. É muito difícil. Toda a espiritualidade diz que é muito difícil. E muito difícil principalmente para os parentes que aqui ficam. Então tem um grupo de Maria que trabalha muito neste campo. Não só de apoio ao suicida, mas também aos amigos e familiares que aqui ficam sofrendo com aquela passagem tão violenta, né? Que é violenta no caso. Então, nós ainda temos alguns minutinhos. Nós gostaríamos que você falasse um pouco mais sobre o espírito, esse espírito tão iluminado de Maria, nas suas considerações finais. O que você poderia acrescentar com relação a esse espírito que foi encarregado de uma missão tão importante, ser a mãe de Jesus aqui na Terra? Né? Não só de Jesus, porque lá, na hora que o Mestre estava nos deixando, passando do nosso plano para o plano maior, ele disse para João, que estava do lado, o próprio João que acompanhou, não é o João Evangelista. Sim. Não é o João Batista, é o João Evangelista. Esse João estava com Maria. E Jesus sentiu que ele estava tipo desesperado, porque Maria ia ficar sozinha. Sim. Tanto é que eles foram juntos para Éfeso. Abriram e trabalharam divulgando a doutrina. E o que o mestre disse? Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ou seja, todos nós
somos filhos de Maria. Não precisamos de fita, não precisamos de agremiação para nos dizermos que somos filhos de Maria. Por extensão, que Jesus nos deu essa permissão de dividir aquele Espírito maravilhoso que emprestou o seu corpo, sua vida, para trazer o Mestre para nós, que ela pudesse, desculpa a emoção, pudesse estar conosco em todos os momentos. Então, todos nós, cristãos, podemos e devemos, na hora da aflição, da dor, do desespero, pedir a Maria. Pede ajuda. Posso rezar a Ave Maria? Eu que sou espírita? Posso. Eu só não posso cometer o erro de dizer que ela é mãe de Deus. Então eu posso rezar a minha Ave Maria e quando chegar Santa Maria, santa porque é uma pessoa pura, iluminada. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores. Nenhum problema. Chico Xavier, numa das passagens, ele saindo atrasado para trabalhar, como sempre, ele vivia atrasado, porque ele trabalhava até tarde, né? Psicografando e atendendo e tal. Já atrasado e sendo perseguido, porque onde ele era mineiro, região de outra religião, um espírita, com o trabalho que tinha, era perseguido pelo chefe do correio, onde ele trabalhava. Atrasado, ele sai correndo, uma senhora, seu Chico, preciso falar com o senhor, seu Chico. Ele fingiu que não escutava e ia ele depressa, fingindo que não estava escutando, e a senhora gritando, seu Chico, eu preciso falar com o senhor, seu Chico. Emmanuel, seu mentor, no ouvido, para, Chico, e escuta a mulher. Mas eu vou perder a hora, eu vou levar outra bronca. Para e escuta a mulher. A mulher chegou com um papel na mão. Seu Chico, eu queria pedir ajuda ao senhor. Eu sei que o senhor ajuda todo mundo. Estou precisando de uma ajuda. O que foi, minha filha? Eu tenho um remédio aqui muito caro que eu não consegui em lugar nenhum. Ninguém, já tive na prefeitura, já tive nas farmácias, procurei, ninguém pôde me ajudar. O senhor pode me ajudar a comprar esse remédio? Eu falei, minha filha, eu não posso te ajudar. Eu não tenho dinheiro. Mas você tem fé? Tenho, seu Chico. Então vou fazer o seguinte, você vai pegar em casa, pega esse papel, rasga no meio, rasga outra vez, vai rasgando em todo pedacinho pequenininho. E guarda, e junta. Todos os dias de manhã, você pega um copo d'água, pega o papelzinho e reza, pede a Deus que te cure. Põe o papelzinho na boca e bebe a água para o papelzinho descer. Você vai se curar. Mas eu não sei como é que reza. Você sabe rezar o quê? Aí eu sei rezar a Ave Maria. Reza a Ave Maria. Pede a Maria, mãe de Jesus, que te ajude. Conta-se que a mulher, tempos depois, voltou a falar com Chico, que tinha ficado boa. O que curou? A fé. Mas a fé com a ajuda de Maria, a mãe de Jesus, que é a nossa mãe por extensão. Então, nos momentos difíceis, pode pedir. Ela só não vai fazer, de repente, o que você quer, porque nem tudo que nós pedimos é o melhor para nós. Exatamente. Nós temos que reconhecer que a gente pede às vezes aquilo que não é o melhor. Nós temos que pedir a força, a coragem. Para passar pela dificuldade. Para passar pela dificuldade, exatamente. Não se desesperar com as coisas que tem que passar. Isso. Porque ninguém vai passar aquilo que é sua missão. Mas você pode abrandar, amenizar a dor, o sofrimento, a dificuldade, tendo fé. Isso aí. Acreditando. E Maria está aí para ajudar. Para ajudar. Só pedir. Isso aí. Queridos amigos, foi um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigado. Esse assunto tão interessante. Muito obrigado. Falando sobre Maria, esse espírito tão iluminado, que está sempre tão presente na vida de todos nós cristãos do mundo inteiro. Luiz, nós te agradecemos, esperamos que você volte mais vezes. Quantas vezes você precisar e quiser, puder. E vocês, nossos amigos, nossos telespectadores, tenham uma semana de muita paz, mas, acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.